Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Anderson Pontes, eu sou desenvolvedor RPA e nesse vídeo eu vou te ensinar a como você consegue utilizar IA generativa nas suas automações utilizando o UiPath, certo? Se você gostou desse vídeo, se você gostar, segue o canal, dá like no vídeo, deixa um comentário aí embaixo porque ajuda muito a gente a seguir nesse trabalho, tá certo? Bom, para fazer essa conexão com a IA generativa, nós vamos utilizar um serviço, um dos componentes da UiPath, chamada de Integration Service. O Integration Service ele é um componente que permite você conectar suas automações da UiPath nos principais produtos SaaS, né? Nos principais serviços que nós temos hoje disponíveis no mercado. Aqui eu tenho alguns exemplos de quais serviços você consegue utilizar o Integration Service para facilitar as conexões nas suas automações com o UiPath RPA. Primeiro, você pode utilizar aqui, por exemplo, o Coupa, que é um sistema de gerenciamento financeiro. Você tem a utilização do Calendly, que é a marcação ali de mentorias no calendários específicos. Você tem a utilização da Amazon Web Services, né? Bravo, enfim. Gmail, Google Text to Speech ali, as ferramentas do Google Cloud. O pessoal do Hootsuite aqui também tem disponibilização. Mailgun, Jira, Microsoft 365 aqui em cima. Então você percebe que o Integration Service ele está aqui para facilitar as conexões com esses serviços dessas empresas, tá certo? A atividade que eu vou utilizar como exemplo, a conexão que eu vou utilizar como exemplo, é essa daqui, a UiPath Gen AI Activities. Essa integração, ela permite que você utilize modelos de Large Language Models, né, modelos de inteligência artificial aí, para que você conseguir fazer análise de texto, análise textual, utilizando inteligência artificial nas suas automações, tá bom? Para você conseguir utilizar essa integração, você precisa ter um orquestrador que tenha o Integration Service habilitado, você precisa ter uma licença Enterprise e você precisa, claro, ter uma licença do estúdio que seja compatível e que esteja conectada com o tenant na qual você vai utilizar aqui a sua integração, tá certo? Para isso, basta você abrir aqui o Integration Service no seu orquestrador, clicar aqui em UiPath Gen AI Activities, conectar aqui no serviço, e aí você vai ter uma conexão estabelecida, tá certo? Vamos para o estúdio para poder utilizar essa conexão. Bom, já aqui no estúdio, você vai ter aqui um fluxograma que eu preparei para demonstrar as principais atividades que você pode utilizar nessa conexão, mas caso essas atividades não apareçam para você, você tem a opção aqui em cima de clicar nos filtros por disponibilidade, né, por availability aqui, clicar nas atividades que estão disponíveis e nas instaladas, e aí você vai aparecer aqui todas as atividades que estão disponíveis para você utilizar através do Integration Service, tá bom? Eu vou aqui descer um pouquinho e vou procurar lá as minhas atividades. UiPath.GenAI Activities aqui, ó. Ele espera carregar todas, toda vida ele vai ficar descendo aqui para você carregar. Integration Service, Activities, Runtime, Activities. E aí aparece aqui as nossas atividades disponíveis, tá certo? Content Generation, Generate Email, Language Detection, PII Filtering, Rewrite, Summarize Text e Translate. Eu vou te dar um exemplo aqui de utilização de cada uma dessas atividades e aí você vem comigo aqui, tá certo? Vamos lá. Vou começar aqui a nossa automação. Começar aqui a execução e a gente vem dando step intro aqui para ver o que ele está fazendo, tá bom? Esperar aqui o estúdio compilar. Nós já temos aqui nosso código compilado. Vou dar aqui um step intro e vamos comentar sobre a primeira atividade, que é a atividade de Content Generation. Essa atividade ela vai gerar uma resposta a partir de um prompt que você forneceu. Então, é como se você estivesse conversando ali diretamente com o modelo de Large Language Model, com o modelo LLM que você escolheu para trabalhar, tá certo? Vamos nessa. Cliquei aqui para começar um primeiro log e tá aqui a minha atividade. Ela vai ter essa carinha aqui. Primeiro, ela vai pedir para você dizer qual que é a conexão que você vai estar utilizando. Lembrando que nesse caso aqui eu tenho uma conexão de AI Activities que foi aquela conexão que eu configurei lá no meu Integration Service anteriormente. Eu posso escolher qual que é o modelo que eu estou trabalhando. Atualmente, a UiPath está fornecendo o modelo GPT 4.0, 3.5 e o Gemini 1.0 para você trabalhar.
Eu determinei aqui um prompt principal, né? Um promptzinho que eu estou pedindo as minhas atividades. E aqui nas propriedades, você vai ver que eu tenho outras configurações, outros parâmetros que eu consigo passar para deixar esse meu modelo mais robusto ou melhor, para que eu consiga controlar mais um pouquinho qual é a resposta que eu consigo obter, tá certo? Para o exemplo que eu estou dando aqui, eu pedi para ele gerar uma tabela com 6 linhas, contendo nome, sobrenome e profissão. Os dados precisam estar em português brasileiro e as profissões exclusivamente do mercado digital. Na resposta, retorne apenas a tabela sem textos adicionais. Ou seja, eu pedi aqui para o meu modelo gerar uma tabela dummy, né, uma tabela com dados falsos, para que eu consiga trabalhar esses dados depois como exemplo aqui na minha automação. Então vamos nessa. Botei aqui para ele rodar. A saída vai estar aqui marcado como saída, ó. Beleza. Gerou aqui a minha atividade. Aí você percebeu aqui que na saída ele gerou aqui a tabelinha dummy que eu pedi, tá certo? Fazendo aqui um tratamento no Generate Data Table, eu posso dizer que essa minha saída, agora dt_saída, está sendo utilizado aqui no formato de Data Table. Esse aqui é um exemplo básico, né, de como você pode pegar um prompt genérico em formato textual para que você consiga sair e utilizar ele em outros formatos de dados dentro do UiPath Studio, tá certo? Bom, a próxima atividade que eu quero mostrar é a chamada de Summarize Text, né? Ou seja, você resumir um determinado texto. Ele vai escolher aqui um modelo para você utilizar, no mesmo esquema do anterior, só que dessa vez ele vai te dar um resumo de um determinado texto que você tem. Nesse caso, para o exemplo, eu estou utilizando aqui um texto, um artigo que eu peguei lá do site TechCrunch, que fala aqui um pouquinho sobre determinada marcação, certo? E aí eu estou dizendo aqui, ó, quantas palavras eu quero que você faça esse meu resumo, né? Qual é a quantidade de palavras que eu quero que você retorne para mim nesse meu resumo? Vamos ver como é que ele se comporta. Rodar aqui o Summarize. Ele rodou. E aí, nesse caso, ele me deu aqui uma resposta, uma tradução, né, desse artigo gigantesco que eu tenho disponível. Ele me deu um resumo na quantidade de palavras que eu precisei, né, na quantidade de palavras que eu pedi. Isso daqui pode ser muito útil se você está trabalhando com essas atividades de resumo dentro do seu processo, dentro do seu fluxo, tá certo? Essa próxima atividade aqui ela é muito interessante, tá certo? PII Filtering. Se você não sabe o que é isso, PII Filtering significa dizer Personally Identifiable Information, ou seja, informações pessoais, né? Informações pessoais que são identificáveis aqui dentro de um texto. O que essa atividade vai fazer? Ela vai percorrer um texto inteiro e vai procurar por informações que são consideradas pessoais, informações que são consideradas aí, que são asseguradas pela LGPD, por exemplo, de serem marcadas. Como exemplo aqui nas opções, você vai ter aqui uma série de informações que são marcadas diferentes, tá certo? E se você reparar bem, você vai ter aqui 3 atividades que são exclusivas do mercado brasileiro. A primeira é o CNPJ de uma empresa, a segunda é o CPF e a terceira é o valor do RG. Ou seja, você vai passar um texto aqui para o meu prompt, né? Ele analisar esse meu prompt. E aí ele vai me retornar um texto que foi que censurou essas minhas palavras, esse meu valor de CPF, tá certo? Vamos executar aqui então para ver como é que funciona. Ele vai compilar. Ok, vamos lá. O filtro, o texto que eu estou passando aqui um valor de CPF que, seguindo a regra do cálculo, ele é um CPF real, tá certo? Se segue ali as regras reais. Então, a minha entrada vai ser um prompt com o valor de CPF. Eu estou passando aqui esse meu texto. E ele vai me dar uma saída aqui no meu log, né? Vamos lá? Ele mostrou aqui, ó, que o meu CPF ele tá censurado, né? Ele mostrou aqui BRC CPF Number, tá certo? Bem legal, né? A próxima atividade, ela é bem simples. Ela é uma atividade de detecção de linguagem, né? Então, é simplesmente chamada de Language Detection aqui.
Você vai passar um determinado texto para ela. Eu estou passando aqui, nesse caso, um texto em inglês, certo? E ele vai identificar que língua esse texto está escrito. Bem simples, bem de boas, sem maiores segredos. O texto está escrito em inglês, tá bom? Beleza. A próxima atividade que nós temos disponível para trabalhar é a atividade de rewrite, a atividade de reescrever. Como o próprio nome sugere, você vai pegar um texto definido, vai passar um prompt de instruções que você quer que esse texto passe, que esse texto retorne, e aí a inteligência artificial vai te dar uma resposta baseada nessas instruções que você passou. Um ponto interessante dessa atividade é que você consegue limitar o quanto ela vai reescrever. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um parâmetro de criatividade, posso colocar um exemplo de como é que eu quero que essa minha saída seja feita, em qual estrutura eu quero que essa minha saída seja feita, e a quantidade de palavras que eu gostaria que essa minha saída estivesse disponível, tá certo? Então, eu coloquei aqui um texto, um textinho aqui de uma notícia, e eu pedi para que ele seja reescrito em português brasileiro no formato de um tweet com 240 caracteres no máximo, né? Então vamos lá. Aqui é a minha saída. Ele transformou aquele meu parágrafo inteiro de um texto em um tweet em português, que tem aqui todas as características de um tweet, né? Ele colocou aqui o hashtagzinho para você trabalhar e tal. Tá bom? A atividade Generate e-mail, como o próprio nome sugere, tá aqui para você gerar um determinado e-mail, né? Você vai passar aqui um conteúdo na qual essa IA ela vai trabalhar em cima, e aí você quer passar um determinado estilo, né? Por exemplo, que você quer passar. Nesse caso, eu tenho aqui um convite para um evento presencial que está aqui super extenso, super detalhado e tal, mas eu quero que esse texto ele seja um pouco mais conciso. Eu consigo determinar vários estilos de texto que eu quero que essa minha saída seja. Nesse caso específico, eu quero que você me dê um formato aqui do estilo conciso. Então, ele vai transformar aqui esse conteúdo inteiro do e-mail, né, em algo que é bem mais conciso, né? Ele pegou todas aquelas informações, resumiu aquelas informações e depois me entregou num formato bem mais conciso do que aqui no conteúdo que eu passei como prompt, tá certo? A próxima atividade disponível é a atividade de tradução. Como o próprio nome sugere, você vai passar um texto em uma determinada língua e você vai traduzir esse texto, né, para a língua que você escolher. Aqui, na opção de escolher a linguagem, você vai ter várias opções de idiomas diferentes, né? Nesse caso, eu estou passando simplesmente um texto aqui em português, que é o mesmo texto lá do e-mail, e estou pedindo para ele traduzir esse mesmo texto para o inglês, certo? Vamos lá. Beleza. Ele pegou aqui o meu texto que estava 100% em língua portuguesa e traduziu para o inglês, tá bom? Uma atividade muito, muito útil se você trabalha com análise de textos em outras línguas e tal, e precisa fazer traduções aí quase que instantâneas, tá certo? Bom, pessoal, era isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A ideia era passar aqui uma visão geral de como você pode utilizar IA generativa dentro dos seus códigos da UiPath. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você volte aqui no canal mais vezes. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua visualização. Deixe o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.